Alegria imensa te receber mais uma vez aqui. Olha só quem está aqui. Tudo bem? Olha só, o que eu quero trazer para você elevar aí a sua expectativa, porque a gente vai trabalhar 4 pilares aqui que diversos vendedores têm deixado aí, nem dinheiro na mesa, né? Porque dinheiro na mesa a gente recupera. Na verdade, tem jogado dinheiro no lixo por não trabalhar esses 4 pilares aqui numa manutenção frequente para conseguir entregar resultados de verdade expressivos. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui é exatamente de permanecer toda quinta-feira, 7h40 comigo de manhã. Toda quinta-feira, 7h40 da manhã, tem live comigo cedo. E você já pode, já de uma vez aí, já clicar aqui embaixo no avião e compartilhar para as pessoas que você sabe, as quais devem conhecer sobre isso. E você que está aqui comigo agora e é dono de loja e deve estar pensando assim, isso aqui que o Luiz vai falar agora é para vendedor. Você está muito enganado. Sabe por quê? Uma das coisas que a gente tem que entender é que não existe ninguém no mundo que não esteja vendendo algo. É isso aí, todos nós somos vendedores. Se hoje você está aqui, bom dia Lilian, tudo na paz? Na hora que você está aqui junto comigo com a live, você percebeu que eu consegui me vender bem para você, que de uma forma ou de outra, você está aqui animado, empolgado, ansioso para conseguir gerar maiores resultados, está aqui pronto para poder aprender. E o que aconteceu? O que gerou isso? Simplesmente a minha capacidade de comunicação. Opa, será que eu já falei 2 coisas aqui? Além disso, já pensou? Se você vem no meu perfil, chega aqui e você nunca encontra uma novidade. Ou seja, não tem uma consistência de produção de conteúdo com o objetivo. Bom dia, Dr. Roberto, tudo na paz? Fala, João! Não tem uma consistência onde a gente mantenha e permaneça sempre trazendo para você aqui um conteúdo de qualidade e fazendo você arregalar os seus olhos para entender o quão é importante você focar em lucro e liberdade agora. E lembrando que o lucro e liberdade acontece por 3 pilares muito claros, tá? Aonde você tem que ter um time altamente produtivo, uma marca forte e ser um líder estratégico. Por isso que eu venho trazendo cada dia mais para dentro do nosso ramo. Fala, William, tudo na paz? Para dentro do nosso ramo automotivo, a formação mais completa do líder estratégico que a gente tem exatamente hoje no Brasil. Por quê? Dentro do nosso ramo automotivo temos diversas pessoas incríveis, mas quem está disposto realmente para poder trazer e mostrar o que é ser um líder estratégico? Ontem, para você ter ideia, sabe o que eu estava fazendo para os meus mentorados? Eu estava exatamente trazendo estratégias de tráfego para mostrar para eles como que você faz isso dentro de uma loja física. E aí talvez você fale assim, pô Luiz, mas eu não tenho um gestor de tráfego, eu não tenho condições. Dentro da formação, o que vai acontecer? Você vai aprender. Exatamente, eu vou te mostrar como que isso faz. Por quê? Eu, como líder estratégico, eu acabo tendo uma profundidade em diversos assuntos. Eu sou responsável pela parte de marketing e a parte jurídica também da minha empresa, né? E eu acompanhei e fiz realmente isso lá atrás. Hoje, eu sou responsável pelo setor. Ou seja, na hora que você tiver uma dúvida, na hora que você precisar de um mentor, eu já vivi isso por você. Você já pensou quanto que vale isso? Você ter alguém que você pode consultar, que já viveu e já passou por aquilo. Então, primeira coisa aqui, relembrando mais uma vez, dispara para todo mundo aí o aviãozinho, para todo mundo entender de forma clara aí como que funciona, ou melhor, para todo mundo, para você distribuir, para a galera vir aqui para a gente trabalhar esses 4 pilares aqui do vendedor imbatível. Então, vamos lá, você vai distribuindo. Quando você entender algo, fizer completamente sentido para você, o que você vai fazer? Vai clicar no foguinho e vai botar para incendiar, para a gente acelerar e fazer da melhor maneira possível, ok? Então, anota aí para você já fazer junto comigo. Primeiro pilar, execução excelente de tarefas. Pegou? Vou repetir de novo. Execução excelente de tarefas. Sabe o que é muito comum do vendedor e o quanto que ele ignora? É exatamente quando você tem algo para fazer, mas o vendedor ele só acha legal atender o cliente, receber, emocionar o cara, mas ele não sabe fazer um contrato, ele não sabe escrever uma condição onde você está fazendo juntamente com o seu cliente. Ou seja, a qualidade da execução de tarefa é que vai trazer o resultado. Como assim, Luiz? Do que você está falando? Vamos lá. Quantos clientes você prospecta por dia? Fala aí para mim. Tá vendo? Tem muita gente que fala assim, o que é prospectar? Como assim prospectar? E você pode prospectar para dentro e para fora.
E prospectar é uma tarefa do vendedor. Você sabe disso, você sabe muito bem disso. Que uma tarefa bem feita de forma excelente é o que vai te levar aos resultados grandiosos. Bom dia, doutor André Hipólito, tudo bem? Então, assim, a execução excelente das tarefas é o quê? É você olhar para o processo da empresa e trazer com clareza para perceber que aquilo tem que fazer parte do seu dia a dia. Porque não adianta, olha aqui para mim, não adianta você estar num local com uma marca forte, com todos os itens, sendo que você não faz a sua parte. O que traz a liberdade para você é a sua execução de tarefas. Vou dar um exemplo muito simples. Teve uma vez que eu estava na empresa e aí o telefone tocou. Aí a pessoa parou do meu lado, segurou o telefone e falou assim, oi? Não, é que a Wanda quer falar com você. Sobre o quê? Não, ela quer falar com você, não sei, eu não perguntei para ela. Falei, então pergunta para ela. Aí ele foi e perguntou para ela. Quando ele retornou, aí falou assim, ela quer pegar o documento do carro dela e falou que quer falar com o responsável de vendas. Eu falei, tá, mas o documento fica com quem? Viu só? Então, assim, o que é isso? Eu quero trazer para você aqui a noção de que quando você vai executar uma tarefa de forma excelente, o que vai te dar liberdade para realmente acelerar todo o seu resultado é exatamente quando você define também aquelas tarefas que são suas e você não sai por aí distribuindo ações desnecessárias. Pegou? Então, assim, faz certo que dá certo. Grava essa aí. Faz certo que dá certo. Se você não fizer de maneira adequada e você ficar fazendo excelente itens que não são para você fazer, você está sendo improdutivo do mesmo jeito. O que é produtividade? Vamos lá, vamos separar esse conceito aqui. Produtividade é toda a tarefa a qual te leva a alcançar o objetivo que você definiu e determinou. Pegou? Então, por exemplo, qual que é o seu objetivo aqui hoje? Luiz, meu objetivo aqui é treinar meu time de vendas, meu objetivo aqui hoje é me tornar um vendedor melhor. Beleza, estar na live com o Luiz é algo que vai fazer sentido para você e vai fazer você se ligar? Sim. Opa, agora você está sendo produtivo, ok? Agora, por que a live começa às 7h40 e termina por volta aí de 8h30, 8h20? Por um simples motivo, a gente tem que ir lá e trabalhar e fazer a venda. Tudo que vocês estão absorvendo aqui, tudo que a gente está fazendo aqui junto é com o objetivo de aprender e entender, ok? A partir do momento que você aprende e entende, o próximo passo é você aplicar. Por que eu não simplesmente pego e não executo de noite aqui as lives? Que ao meu ver, pelo menos comigo, que eu tenho uma rotina que eu acordo muito cedo, hoje ainda mais foi dia de leg day, né? Então já começo o dia quebrando tudo. Fala, Luizão ZR, tudo na paz? O cara de Itapeva. O que acontece? Eu já faço logo cedo porque você tem que fazer o mais difícil primeiro. Tem gente que deixa para ligar para o cliente, para aquele problema, o cara que às vezes quer cancelar, ou às vezes tem um item de pós-venda, no final do dia. Você não deve fazer isso, você deve trazer ele primeiro. Então, na execução excelente das tarefas, uma das coisas que você deve trazer é a clareza de que se você não começar na hora que você está descansado, com o peso mais pesado, né, vamos colocar assim a redundância, você no final do dia não vai aguentar, você não vai conseguir. Então, existe um momento, o ponto da tarefa. E o que tem de ferramenta no mercado aí não existe. Posso colocar aqui para vocês? Vamos lá? Vamos colocar aqui, ó, essa ferramentinha aqui, ó. É uma lista online. Acabei de colocar aí, ó. Olha aí o nome do aplicativo. Asana. Isso aí é um aplicativo qual eu utilizo todos os dias. O que você vai fazer com esse aplicativo? Você vai pegar ele, vai colocar no seu celular e ele tem uma lista de tarefas, onde você consegue colocar data, hora, para quando você vai executar aquilo. Pô, Luiz, mas eu não preciso de uma lista de tarefas. Será? Será? E ali, inclusive, você coloca a recorrência da tarefa. Então, como que funciona isso? De forma muito simples. Se tiver algo que você tem que fazer toda segunda-feira, ele retorna para você. E sem falar que, além do Asana, você também pode utilizar o Google Agenda, onde dentro dos horários você vai preenchendo. Então assim, pô Luiz, mas para que isso? Para você só executar itens e entupir a sua agenda de coisas positivas. Quantos clientes você tem que prospectar por dia? 10? Que horas isso vai acontecer? Porque tem muita gente que determina uma meta ou tarefa que não tem pé nem cabeça e muito menos resultado. Sai fazendo os itens sem uma intencionalidade. E você que é vendedor, e se você entrar para a minha mentoria dos vendedores imbatíveis, você vai passar a vender um carro por dia. A meta é exatamente essa, um carro por dia. E aí eu te falo, quanto tempo você demora para vender um carro?
Essa semana, um mentorado meu vendeu um Creta no dinheiro por 1h30. Dentro de 1h30, o cliente entrou, andou no carro, fez test drive, saiu, voltou, sentou, fechou. Se você tem 8 horas trabalhadas por dia, dá para vender mais? Dá para vender mais. Eu tenho, né, na verdade, um mentorado meu que vendeu 5 carros num dia. Então, assim, por que isso está acontecendo? Existe o plantio. Ele vai, durante essas tarefas, esses itens que se faz para se construir uma carteira para que você volte a ter relação com elas. Pegou? Outro ponto que quero trazer aqui pra gente. Primeiro, né? Execução excelente de tarefas. Esse é o primeiro pilar. Esse é o primeiro pilar. E outra coisa que eu quero bater firme aqui, né? Se é que vocês me permitem. É processo. Cara, vendedor fica louco na hora que você coloca ele sentado na cadeira cheio de papel. Só que, sabe o que acontece quando você não esclarece os itens? Eu fiz um treinamento de fechamento de vendas, né? E na hora que, antes de você fazer o fechamento dentro da mentoria, né? Na hora de você fazer o fechamento, o que você tem que fazer? Retornar para cada um dos pontos principais que o cliente não sabe do seu contrato. Se você não fizer isso, que é uma tarefa que você tem que executar, a possibilidade dele chegar em casa se sentindo enganado e retornar é muito grande. Pegou? Bom dia, doutor Loportes, tudo na paz? Então, assim, você tem que ficar muito, mas muito atento com isso. E para você ter o seu time treinado, você deve fazer isso com a maior intensidade possível. Sabe por quê? Porque exatamente a intensidade do seu treinamento é que determina a velocidade do seu sucesso. Ou seja, quanto mais você treina, melhor você fica, mais rápido isso acontece. E aí você fala assim, pô, a mentoria dos vendedores imbatíveis semanal, precisa disso? Amigo, precisa. E pode falar, a gente comemora a vitória da semana de cada um. Essa semana teve um mentorado nosso exatamente que ele veio para comemorar que ele conseguiu fechar uma venda que ele estava praticamente 6 meses negociando. Então, nós temos pontos para comemorar, pontos para identificar do que nos fez ir além e acertar mais, ok? Então, execute com excelência as suas tarefas. Segundo pilar, consistência, ok? Você selecionou ali as tarefas que você tem que fazer. Se você deixar de fazer amanhã, você sabe muito bem o que vai acontecer, né? Você tem clareza do que vai acontecer. Muito simples. Você não vai continuar tendo o mesmo desempenho. Tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: as pessoas, quando elas entendem que elas atingiram um ponto de sucesso, elas começam a parar de atender da mesma qualidade, parar de dar a mesma atenção para o cliente. Quando existe esse descolamento do que trouxe o cliente até você, de você, o que acontece? Vocês se liberam de novo, porque você se torna só mais um na multidão. E às vezes seus diferenciais competitivos você largou e deixou para trás simplesmente porque você percebeu assim, não, agora eu já tenho tantos anos de mercado, agora eu não preciso mais fazer isso. Será? Se você não tiver, que é o que eu trago dentro da M2L, né, da Lucro Liberdade, se você não tiver uma maneira boa de trazer, ou excelente, né, de trazer uma pessoa para te substituir à altura dentro daquele setor, muito provavelmente o que vai acontecer é que você simplesmente vai sair dali e o seu faturamento vai, ó, vai cair. Por quê? Se era você fazendo e se você tinha o seu estilo, a sua empresa tem uma cultura, olha só como é que acontece. O que as pessoas fazem normalmente? Elas vão, pegam qualquer um no mercado e traz para dentro. E principalmente sem aculturar a pessoa, sem ter a mesma forma de comunicar, sem ter a mesma maneira de dizer, sem ter o mesmo jeito de falar. E quando isso acontece, aí a consequência é o quê? Gente, eu não estou entendendo por que eu estou vendendo menos. Eu não estou entendendo por que eu estou vendendo menos. Porque o que você está fazendo está sendo diferente e a consistência caiu. Olha só, para você ficar bem ligado quanto a isso. O que gera o resultado é a qualidade da execução da tarefa. Vou falar de novo. O que muda o seu resultado é a tarefa. Se você não está satisfeito com o resultado que você tem hoje, é porque a sua consistência e a execução da tarefa está ruim. Simples assim. Não tem atalho. O tempo todo você tem que ter essa clareza, né? Existem profissionais que simplesmente vão... Você entra, né? Esses dias eu estava com uma pessoa que, né, tem um reconhecimento nacional e tudo. Na hora que eu entrei para olhar, a última publicação dela tinha sido em novembro de 2022. Pô, Luiz, mas não é a função principal dela. Eu entendo, eu entendi. Agora pensa, você desde novembro não tem nada de diferente.
Ou então, você sempre traz itens que são não repetidos, mas vamos dizer assim, porque uma loja de carro, se a gente for parar para pensar, você já teve algum momento para poder parar para pensar nisso? A gente faz as mesmas coisas, né? Porém não do mesmo jeito. A sua proposta de valor e a maneira qual você faz e executa é o que dá exatamente a sua diferença. É o seu tempero, é a sua maneira, é o seu jeito que faz com que umas pessoas serão atraídas e outras pessoas irão simplesmente se afastar. Simples assim. E aí o que eu gosto de trabalhar é o seguinte, presta atenção nisso aqui. Atraia as pessoas pela verdade que você é e não atraia pela mentira que você conta, ok? Porque quanto melhor e quanto mais fácil for para você naturalmente executar a tarefa dentro da cultura da sua empresa, isso vai permanecer. Porque sabe o que gera consistência? É uma rotina que você ama. Ó, essa frase é minha, hein? Quem ama a sua rotina não procrastina. Vou falar mais uma vez. Quem ama a sua rotina não procrastina. Então assim, será que as tarefas que você tem feito, elas estão de acordo com a sua identidade? E a partir do momento que você está no local, um ambiente fértil que você construiu, assim como os empreendedores que entram dentro da M2L estão aprendendo a construir. E o que eu mais tenho recebido de feedback é o quê? A harmonia da empresa tem gerado mais vendas. Olha que interessante, né? Quando você faz um terreno adequado, um terreno fértil, onde você põe uma semente, a qual ela simplesmente regada, ela aumenta a sua produção, algo muito simples e claro acontece. Os resultados vêm, os frutos vêm de forma natural, ok? Então, quem ama a sua rotina não procrastina. E o segundo pilar é a consistência produtiva. Simples assim, consistência produtiva. Então você executa as tarefas de forma excelente por muito tempo. Tem muita gente que pensa assim, ah, cara, bom é ser especialista, né? Eu tenho profundidade naquilo que eu conheço. É mesmo? Sabe como que você conseguiu a profundidade? E tem um livro chamado Os Fora de Série, né? É o Outliers. Sabe o que é um cara outlier? Lá dentro do Malcolm Gladwell, que é o cara que escreveu o livro, ele explica isso de forma muito simples. Sabe o que ele diz? Ele diz que o Beatles, quem conhece o Beatles aí, né? Alguém já ouviu falar em algum momento do Beatles? E outros demais artistas, antes deles alcançarem aquele sucesso incrível que eles tiveram, eles simplesmente passaram diversas horas tocando à noite, tocando em festinha de escola, tocando numa série de locais que ninguém sabia. E aí, de repente, na hora que ele explodiu, rapaz, esses caras, né, eles são bons demais, nasceram assim, mentira. Foi o treino. Por isso que era cravado daquele jeito. Então você é da mesma maneira. Se você não permanecer treinando, se você não permanecer entendendo como que funciona, isso não vai acontecer. Outra coisa que eu gosto de trazer aqui, até escrevi, tá lá no meu story lá, quem sabe ler e não lê, não tem vantagem nenhuma sobre quem é analfabeto. Olha isso. Olha isso. Quem sabe ler e não lê, não tem vantagem nenhuma sobre quem é analfabeto. E aí o que você tem que fazer? Consistência de estudo e treinamento também. Não somente na execução daquelas tarefas que irão gerar o resultado para você. São as duas coisas. Tem muita gente que fala assim, não, ou eu estudo ou eu trabalho, né? Por que não os dois? Você é capaz, a natureza que nós fomos feitas, ela é tão interessante que ela te dá 2 rins desnecessariamente. Aí você fala assim, mas por quê? Por um simples motivo. O objetivo da natureza é que você, independente daquilo que venha a ocorrer, você esteja mais forte, esteja pronto para poder fazer algo além. Para na hora que você tiver a necessidade de retirar a força de onde você menos imagina, você tem até órgão sobrando. Olha que legal, né? Então, consistência aí produtiva para você ter clareza disso. Bora pro terceiro pilar? Tá fazendo sentido? Tô falando alguma besteira aqui? É tudo verdade, não? Fala pra mim aí, André. O cara é fera, o cara sabe tudo. Então bora lá, continuando. Lembrando que na hora que algo fizer sentido pra você e na hora que você perceber, cara, eu tenho uma pessoa que tem que ouvir isso daqui agora. Clica no avião, dispara pra essa pessoa e pra mais 3, né? Chama mais 3 aí pra gente ter a nossa interação aqui. E eu tenho uma pergunta aqui do João Cruz, que eu vou responder ela daqui a pouco no final, e daqui a pouco vai ver a nossa convidada aqui também para estar participando conosco. Então, o que eu quero trazer agora no terceiro pilar?
é a comunicação eficaz. Um vendedor imbatível, ele tem uma comunicação eficaz. Aí você vai falar assim, Luiz, o que é comunicação? É transformar algo diferente, algo que a pessoa não está habituada a ouvir, em comum. Olha que interessante. Comunicação é fazer uma ação comum. Ou seja, quando você tem uma comunicação eficaz, você faz com que as pessoas entendam. Você simplifica as coisas. Eu lembro uma vez, né, eu sou professor de escola dominical, e eu lembro que eu recebi uma lição que tinha umas palavras assim, inexorável, esquadrinhamento, mas cara, cada palavra que assim, quando eu terminei de ler o que eu tinha que dar, o treinamento, né, a aula, vamos colocar assim lá na escola, que eu sou professor, cara, eu falei assim, eu não conseguia entender nada. Eu não conseguia ver aonde o cara vai chegar. Por quê? As palavras que ele utilizava não eram comuns. Então grava isso. Uma pessoa que tem uma comunicação eficaz, ela consegue destrinchar um assunto complexo em algo simples. E posso fazer um desafio aqui para você? Se você não conseguir explicar algo em até 5 segundos, 10 segundos, você não entendeu. Hã? É isso aí. Me explica como que funciona a Bolsa de Valores. Não, Luiz, isso é muito complexo. Não, só fala para mim. O que é a Bolsa de Valores? Se você não conseguir explicar isso em 5 segundos, explicasse assim, ó, isso é, pum, a sua comunicação não é eficaz. A sua comunicação não é eficaz. Você deixa as coisas complexas demais. E volto a lembrar, a complexidade é inimiga da execução. A complexidade é inimiga da execução. Toda vez que você deixa algo muito truncado e com muito item para poder corrigir e melhorar, que você fala, nossa, eu não posso esquecer isso, eu não posso esquecer aquilo, eu não posso esquecer aquilo outro, e você quer comunicar tudo de uma vez só, aquilo fica chato de ouvir. Aquilo não conecta, não traz hora nenhuma uma maneira qual a pessoa vai falar, cara, que prático, agora eu vou conseguir dar o próximo passo. E existem muitos vendedores que na hora que estão na frente do cliente quer explicar e ensinar de mercado automotivo, de aprovação de financiamento. Amigo, pelo amor de Deus, você está aí simplesmente porque você é a ponte entre o desejo do cliente e a solução que você vai dar. E tem gente que está fazendo o quê? O cara senta na sua frente, não, eu vou te explicar por que estamos pagando tantos mil no seu carro. O cliente não quer isso. O que você tem que fazer é extrair dele o que ele deseja, ver se você consegue chegar, e se não, você vai dar uma condição. Ah, Luiz, mas eu não tenho que dar satisfação? Também não é isso. Existem formas. Ontem eu estava participando de um fechamento, onde o cliente virou para mim, tá, o que você busca? Olha só para a gente entender que assim, como é que a comunicação eficaz muda o jogo e acelera demais o seu resultado. Quando você tem uma comunicação eficaz, você senta na frente do seu cliente, você consegue extrair dele, bom dia, doutor Breno Pereira, você consegue extrair dele com facilidade as informações que são mais importantes. E principalmente o que não pode faltar. Eu sentei na frente do cliente, o cliente falou assim, olha, eu quero dar o meu carro e eu quero X mil de volta. Né? Quero X mil de volta. Sério? Pô, que legal, interessante. E aí como que você vai fazer isso? Não, é porque eu tenho uma carta de consórcio e eu tenho também o meu carro e meu carro está quitado. E aí o que vai acontecer? Na hora que eu juntar os dois, eu preciso de uma volta aí na casa de uns 12 mil. Ó, o cliente resolveu tudo. O cliente já resolveu tudo. E aí o que a gente faz? Vai para a negociação. Mas na hora que você consegue ter uma comunicação eficaz ao ponto de extrair o que o cliente precisa, a sua vida fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Olha lá. Ô, André, o pior quando o vendedor do dia... Vamos lá, deixa eu te explicar, né? Então assim, cara, o seu objetivo não é dar aula. O seu objetivo como vendedor não é dar aula, pelo amor de Deus. O cliente não tem que saber dos bastidores. Você chegar para dizer, deixa eu te explicar. É porque primeiro a gente vai levar para o checklist, depois do checklist tem a avaliação do gerente, e não sei o quê. Não, esquece isso. Você que também é dono de empresa, primeira coisa, chegou para o cliente, o que você tem que dar para ele? Conforto. Você vai dar conforto para ele, traz ele, conforme o Breno, né? O Breno fala aí, né? O Breno Pereira fala, sem café não vende. Você chega ali, dá aquele ambiente gostoso, dá aquele conforto pro cara, e naquele momento, você só chega para ele e fala assim, na hora que ele já está envolvido, você me empresta a chave do seu carro, por favor, para nós fazermos a avaliação? Ó! Aí o que você faz? Não, vou trazer o cara, aí vou levar ele junto no carro. Não!
Não, não é isso. Você tem lá, vai entrega para a pessoa que vai ser responsável pela avaliação, ela volta a te dar um preço. De repente no WhatsApp, de alguma forma, te entrega ali o preço e acabou. Entendeu? Você vai fazer isso com o quê? O cliente vai ficar com a parte boa. Ele vai ficar com a parte gostosa da operação. Que é o quê? Ser atendido, tá recebendo ali os melhores itens que você pode dar para ele, dando atenção plena para o seu cliente. Então vamos lá, ó. Olha só que interessante. Tem os casos também que o vendedor não entende a avaliação e ajuda o cliente a não fechar a compra. Ó, questão da comunicação eficaz aí é tão importante que um dos itens que acontece, que é muito natural, é o quê? O cliente, o vendedor, se ele não ficar ligado, ele joga contra o patrimônio. E como é que ele faz isso, né? Como que ele faz isso? Ele simplesmente vai pegar o checklist junto com o cliente e o cliente vai falar assim, pô, mas essa peça aqui não precisa pintar não. Pô, mas isso aqui não precisa disso, daquilo não. E aí o que o vendedor começa a fazer? Ir para o lado dele no sentido de ir contra a empresa, não de ir a favor dele. Sendo que isso não é algo para poder ficar discutindo, tá? Só para você entender, se você está dentro de uma empresa a qual você discorda dos itens que ocorrem lá dentro, você tem que resolver isso agora. Você tem que resolver isso nesse momento. Falar, olha, na última operação que a gente teve aqui, o que aconteceu aqui foi isso, isso e isso. E eu acho que isso, assim, cara, completamente destoa do que é adequado para que eu venha conseguir fechar o negócio. Entendeu? E você resolve isso antes do cliente chegar. Mas na hora que o cliente chegou, você executa a operação. Simplesmente executa a operação. Comunicando de forma qual? Olha, cada um dos valores que estão informados aqui, eles são de acordo com a garantia que nós vamos entregar do seu carro. E você sabe muito bem o que te trouxe até aqui. É a nossa qualidade do serviço, é a qualidade do nosso trabalho. E fala pra mim, o que te trouxe? Na maioria das vezes o cliente, pelo menos hoje acontece isso comigo, é indicação. O cliente que vem indicado, ele veio porque um cliente teve sucesso e ele quer o sucesso dele com você também. Pegou? Então assim, sai dessa ilusão a qual a empresa está querendo algo mal, o objetivo dela é lucrar, não. O objetivo dela é lucrar sim, para ter um retorno melhor. Quando você não tem lucro, a experiência do cliente é horrorosa. Por quê? Sem café não vende e sem dinheiro não há recorrência, porque não há a melhor experiência para o cliente, ok? Então, ó, nossa convidada acabou de chegar aqui. Ah, a menina veio, olha ela aí, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo na paz. Então, o pessoal tá aí ansioso para poder nos ouvir aí sobre os 4 pilares do vendedor imbatível. Tá faltando um que a gente vai conversar muito junto aqui, porque, claro, né? Eu quero trazer aqui também clareza da Bom dia, razão Luiz, do tudo quarto bom? pilar, né? E eu vou dar um exemplo exatamente da Yasmin. Olha que interessante. Uma das coisas que eu trago dentro da mentoria Lucro e Liberdade é como fazer o RH, como contratar uma pessoa de acordo com a cultura da sua empresa e definir os itens que realmente são relevantes para que, na hora dela entrar, ela naturalmente não destoe e não goste de ficar na empresa. Então, assim, eu acredito, né, Yasmin, que hoje, daqui a pouco, eu vou te dar a palavra aí, ela vai poder contar se eu acertei ou não, se ela está gostando ou não da gente trabalhar junto, mas um dos pontos principais foi que uma das perguntas que eu faço é exatamente qual momento que você teve um grande desempenho, né, e um grande resultado. E o quarto pilar do vendedor imbatível é resultado expressivo. E aí, o que ela veio para mim para poder falar, que ela demonstrou? Olha, Luiz, eu peguei uma operação que estava com um retorno de 200 mil de faturamento, e em 15 dias eu fiz bater 1,5 milhão. Olha só que interessante. Aí você fala, pô, né? Que isso, pô, não é possível que fez isso. Ah, pra que fala um negócio desse? Eu perguntei o ponto ápice, né? Porque a gente sabe que existem intensidades, picos de venda, igual agora esse final de semana vai ter evento, então vai ter um pico de venda grande aí. Então o que acontece? Mas, independente disso, existem diversos vendedores nesses feirões. E qual que tem o maior retorno? Qual que tem vendido mais? Então isso é uma característica, a qual ela tem a capacidade de aproveitar e extrair além dos demais. Pegou? Falei alguma mentira aqui, Yasmin?
Não, não falou nenhuma, não. Eu acho que a venda em si ela é um conjunto, né, ô Luiz? E muitas das vezes é só virar aquela chavinha. Às vezes a pessoa é boa, é top, isso daí já aconteceu comigo Decolar de dentro de vez. E aí, o equipes, que eu queria te e perguntar, só Yasmin, assim, faltava só aquilo. para todo Porque às mundo vezes até eu entender, falo com você, eu não sei nossa, se Luiz, você você já foi na virou uma praia, chave para né? mim, Você que está porque é um comigo aqui, eu detalhe, que pergunto toda e venda aí, é feita de um pequeno e aí, não, detalhe, como assim, né? quem está E às ouvindo a vezes é gente, só né? aquilo que E aí, quando falta para você dar chega lá aquele na praia, empurrão está e ó, todo feliz, de repente vem uma pessoa para te decolagem. oferecer um almoço, né? Num lugar muito gostoso, você só me dá 40 minutinhos, aí eu vou liberar para você um voucher de almoço para você curtir aí em Gramado, em qualquer, né, numa praia, num lugar, o que for. E aí, dessa venda de impacto, Yasmin, o que que você acredita que você consegue aproveitar da venda de impacto para, vamos dizer assim, para o carro em si? Você falou que tinha um script em 40 minutos, é isso? Sim, exatamente. Eram umas 15 folhas que tinha que decorar, né? Mas é tudo relacionado à venda, tipo Armap, né? E aí do Armap mostrava o produto, voltava para o Armap. Então, assim, é uma venda assim, muito bem planejada, que tem que ter aquele equilíbrio, que nem batimento cardíaco, né? Não tem como, aquela que vem a emoção lá em cima e abaixa. Até chegar nos valores, até no próprio valor, na hora de passar, tem que ter essa emoção. Porque se não tiver, querendo ou não, o cliente já vai lá e dá aquela caída. Mas o que eu trouxe, algo que eu trouxe muito assim, e que foi até ontem, quando eu tive o atendimento nela da cliente, é a questão que foi mais assim, é de não deixar de ser Legal, eu, de legal. falar E assim, sobre eu ia te mim, falar de o seguinte, eu ganhar não a sei em onde você pessoa. está, se Porque puder ter um eu local ganhando a pessoa que em tenha qualquer menos tipo de eco, venda, não acho que o pessoal importa o está que eu vou falando vender, aqui eu que o posso áudio está vender o pior retornando, não sei, produto. né? Mas se Se a não tiver, a pessoa gente gostou de permanece aqui. mim, Mas ela não o vai ponto. comprar o produto, ela vai me comprar. E ela me comprando, ela leva o produto. Não importa o E valor aí que o ele que seja. que, e aí, o que que eu quero trazer para o pessoal aqui? Vocês perceberam que a execução da tarefa dela, como eu disse aqui no início, ela tem os passos e ela fazia de forma excelente e ela, Não tem inclusive, como criou um no script. Olha que escritório. interessante. Então, será que você não percebeu que, de alguma forma, você tem repetições na forma do atendimento? E aí você pode fazer um script para isso e separar os pontos mais importantes? Foi isso que a gente fez um pouco essa semana e semana passada, não foi, Yasmin? Foi. A gente foi afinando tudinho direitinho, tirando as preocupações, entendendo mais sobre o produto também, né? E eu acho assim que cada dia que está passando, mais eu estou aí desenvolvendo o que realmente o cliente está ali à procura, né? Então, assim, está sendo uma experiência diferente, porque, igual eu falo, a pessoa te compra, quem é vendedor vende qualquer produto. Mas o melhor vendedor é aquele que conhece o seu próprio produto. Você saber o que você está E dizendo, o ponto você assim que ter você tocou autonomia que sobre o assunto, né? foi bem E aí, legal, esse é é o que tempo. você Não tem fazia uma como situação você onde você fazia o pegar e falar warm-up, assim, ah, que é um essa aquecimento, chave né? aqui é linda, Mostrando ali o maravilhosa, tudo, desejo, mas não fazendo o saber cara o que ela animar. pode te Depois você proporcionar essa mostra o chave, produto né? de forma mais Então, é sobre generalista isso. e depois você volta a emocionar o cliente de novo. Não é isso que você fazia lá? E aí o que que você fala? Exatamente. Exatamente. Você, tipo assim, você tá ali, a pessoa ela chega tensa, então você tem que tirar a tensão dela. Depois dessa tensão, você tem que dar credibilidade da sua empresa. Então você passa pelaquela credibilidade, aí a pessoa, o nível abaixa. Depois você vai para o seu marketing pessoal, faz pontos em comum, que isso você usa muito, histórias de Ó, só para terceiro. vocês entenderem a Você é a brincadeira aqui, pessoa o que 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 mais faz acontece? isso. Até Né? mesmo nos seus É treinamentos, meio você que, não usa sei, muita né? história com É meio você, que histórias de cultural. terceiro. Ah, pô, Isso é né? ótimo para Para venda. me Isso livrar é aqui da ótimo situação, vou mesmo. falar isso aqui A ou aquilo diferença é ali. que você fala E a aí sua eu fico verdade, né? apertando todo mundo, né, como cultura da empresa, que é o quê? Verdade e transparência. Então, assim,
eu realmente não aceito, não autorizo. E às vezes eu falo, não, às vezes eu falar assim, vou falar assim, cara, isso está parecendo algo diferente da verdade. Então, não tem autorização para falar, não tem autorização para fazer. E assim, né, ela tá brincando e mexendo aí, porque na hora que dá aquela vontade, eu falo, opa, negado. Porque, assim, Não, mas o que eu tô entendendo, às vezes acho que a gente é mentiroso, mas não é, gente. É tipo assim, é uma mentira que vou te dar um exemplo final de assim, propriedade. Eu o que falava a que eu era gente passa, o que a casada, gente vê, porque o eu que lidava com famílias e às vezes por ser diante de todo o bonita, chama tempo, ó, atenção, às vezes a querendo ou pessoa não, fica meio uma das coisas que receosa. eu Então não é uma percebi, né, mentira que não é vai prejudicar que em nada, quem não é uma acaba mentira sobre o soltando uma ou produto, outra, e sim esquece. sobre apenas um E aí, na hora que é detalhe ali que você dá uma confrontado, pimentada, e entendeu? aí, quando a verdade vem, é uma situação que a gente fica de saia justa. Então, o que eu gosto de trabalhar é isso. Cara, trabalha limpo, trabalha leve. Eu lembro que teve uma menina que se libertou, vamos dizer assim, né? Num dia que eu estava conversando comigo, que ela estava na minha frente, e aí É. ela estava em Volta Redonda, e uma pessoa falou, chamou ela para ir para o Rio, e ela escreveu assim, eu tô chegando. Só que, na verdade, ela ia dormir em Volta Redonda. E aí eu virei para ela e falei assim, cara, me explica, né? O que tá te fazendo escrever isso, sendo que isso não vai acontecer? Então, diversas vezes, a gente, com o objetivo de ter uma performance melhor, a gente acaba trazendo itens que não estão ali na negociação. E isso, depois que você esquece, depois que você não lembra, depois que você tem receio, embola. Então, o que eu te aconselho aqui para ter resultados expressivos? Cara, habitue-se a não ter gatilhos separados daquilo que realmente estão ali. Eu acho interessante que tem muita gente que utiliza também É. para gerar urgência, né? E aí a urgência vende mais ou não vende, Yasmin? Fala para mim. A urgência vende mais ou não vende, ô Yasmin? Sim, sim, é urgente. Oi? Urgência vende muito, é E o o mais hoje, é o interessante é o quê? agora, senão você Essa não vai venda perder de essa alto impacto, você vendia oportunidade, tá produto de quantos saindo, mil, tem outra ô pessoa Yasmin? querendo, eu te adorei, gosto muito de você, mas eu não posso deixar de vender para essa outra pessoa, eu gostei muito de você, então a mãozinha fechada, E aí eu te pergunto, qual que é a seja diferença de um bem-vindo. preço desse para um carro? Varia mais em média de 50, E cento e aí a venda pouco, ocorre nos mesmos 200, 40 minutos, depende é da isso? quantidade de frações que a pessoa queria comprar. Muito grande. Porque às vezes tem coisa que é bem mais caro que um carro, tem fração que é bem mais cara que carro. E outra, não, o carro a pessoa já tem um interesse, né? Então você não precisa despertar o interesse. O da multipropriedade já não tem esse interesse, você tem que despertar esse interesse, então é mais difícil, né? Bem mais difícil. É igual assim, eu não sei se ontem ela chegou a falar com você lá, cliente. Ela chegou e falou assim, não, a Yasmin, ela me convenceu de Aí, vir tá aqui. vendo? Dizendo que eu vou E ser bem sem sincera, eu nem jeitinho brasileiro acredito. fica Eu falei, mais dá uma gostoso chegada ainda. aqui, Então, vem o que eu tomar um quero trazer cafezinho aqui comigo, porque eu já tinha para todo conquistado mundo ela como entender. minha A amiga. Yasmin, ela Então, fazia poxa, vem venda tomar um cafezinho comigo aqui, de aproveita e faz a imóveis, né, de visão. partes de Ponto. aluguel e Eu não tudo, falei, em vem, por 40 minutos. favor, quero. Então, Não, assim, nada agora, disso. sabe qual que é o Nem o mais apelo da interessante? Diversos misericórdia. imóveis não estavam prontos, diversos imóveis não estavam dispostos para se mostrar, e hoje em dia, vendedores de automóveis, o que que eles querem? Que tudo seja perfeito. Seja exatamente do jeito que o cliente quer. Então, assim, fala, Bianca. O áudio onde a Yasmin tá lá, infelizmente, assim, né? A gente não consegue alterar ali, mas a gente, de repente, faz novamente com ela e prepara um ambiente melhor com menos eco aí. Pode ficar na paz, tá, Bianca? Feedback de todo mundo que tá mandando aí, eu não tô ignorando não, tá? A gente vai tentar corrigir de alguma forma, eu tento trabalhar também o áudio, né, para poder republicar. O que eu queria passar, o que eu quero passar é exatamente isso. Que a vida, na verdade, né, nada é exatamente do jeito que a gente quer. Então, se você quiser olhar para os pontos negativos de qualquer coisa, de qualquer pessoa, você vai encontrar. Se você quiser olhar para os pontos positivos negativos do seu cônjuge, da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares, do seu amigo de trabalho,
Tem, existe sim. E eles não são exatamente como você gostaria que ele fosse. Assim também como a sua empresa. Só que essas pessoas que você convive e ama tanto, você concorda comigo que todas elas, de alguma maneira, elas também têm vários pontos positivos que faz e mantém você ficar com elas? Então, assim, é uma questão de olhar, né? Onde você está hoje é uma oportunidade. Se você enxergar dessa maneira, eu tenho certeza absoluta que tudo vai virar. Tudo vai virar. Por quê? Lá é bom, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem aquilo outro. Vamos pegar a nossa empresa, né, Yasmin? Lá tem ar-condicionado, tem computador para todo mundo, telefone, ferramenta, tem café, tem... Sim. Área aqui com as crianças. Né? Tipo assim, é uma coisa que é não dentro de Volta Redonda, não é todas as concessionárias que tem isso. De Barra Mansa também. É, eu acho bem legal. Eu sempre converso com os Uber, né? Eu tava conversando com esse gente. Eu fico assim pela qualidade, sabe, das coisas assim, que tem tudo ali, tem ferramenta, tem pessoas para ajudar. E uma das coisas que a gente estava até falando agora sobre a mentira. Minha mãe ontem virou, né? Minha mãe estava perguntando isso para mim. Yasmin, e o jogador lá, aquele cara famoso lá, eu conheço ele, falou que era artista, ele trabalha, ele faz comercial lá e tudo. E a esposa dele falou, foi verdade mesmo, foi surpresa. Eu olhei para minha mãe e disse, mãe, eu já te falei, o Luiz, ele zela por ser cristão. Você nunca vai ver nada de mentira e de falso acontecendo ali. Ela, né? Ele é uma boa pessoa mesmo, assim, mãe, porque, querendo ou não, existe tipo de venda que rola muita mentira, de tipo, fazer coisa assim venda, falsa. Tem muita gente que E ali não que rola a venda e a qualidade das coisas também é mas muito não é. boa. A Isso venda passa ocorre uma por causa do momento credibilidade adequado enorme. e, além Enorme. disso, Igual você tá falando, porque as alinhamento de pessoas não valores. vão pelo Então, preço. o cara As pessoas que vão às vezes pela gosta de um jeitinho qualidade. e gosta de Isso fazer é uma diferente. mutreta, o que acontece comigo? Eu afasto ele de mim. E ele vai embora. Muita gente fala assim, poxa, mas você perdeu o negócio? Claro, que o meu negócio é de longo prazo, eu quero fazer igual, já viu garrafa de cerveja? Que vem lá escrito assim, né? Como é que acho que é da Estela, né? Vem 1532. Você tem que ter esse pensamento. Até quando você vai continuar vendendo? Até quando você vai precisar de credibilidade? Até quando você vai conseguir fazer com que as pessoas te notem da mesma forma que agora? Ou talvez com o tempo melhor ainda. Olha só que interessante que o Leonardo colocou lá. Existe uma frase, vendedor de carro não vai para o céu. Justamente por querer vender a mentira. Então, assim, Léo, a primeira coisa que eu quero te trazer, a mentoria dos vendedores imbatíveis, da mesma forma que eu trabalho aqui e o que me fez rampar aí, né, em 7 anos, 4 vezes, saindo da sala de casa para uma loja com 3.200 metros quadrados, um dos grandes pilares é exatamente a verdade. E isso é inegociável para mim, né? Conforme os 4 pilares que a gente colocou aqui. Execução de tarefas, consistência produtiva, comunicação eficaz e resultados expressivos, todos eles têm que ser baseados na verdade. E aqui eu quero trazer mais um puxão de orelha. A verdade a verdade é aquilo que realmente está acontecendo. Cuidado para você não deixar o seu ego fazer você acreditar que você está fazendo quando você não está. Tem muita gente mentindo para si mesmo, que você vai pegar para conferir a tarefa excelente que a pessoa fez, ela não executou. Então, assim, se você não está tendo resultado, muito provavelmente você não está tendo uma execução de tarefa excelente. E isso muda o jogo. E na hora que você é verdadeiro com você, e você se olha e observa que, assim, cara, vamos sinceramente, esse trabalho está sendo feito de forma excelente? De verdade mesmo. Você consegue observar que você consegue enxergar algo acima do mercado e não uma coisa da média? Se você fizer tudo além, vai ser muito melhor. Concorda comigo, Yasmin? Eu estou falando besteira aqui. Eu concordo. E muitas das vezes as pessoas, ela compra aquela própria objeção dela, né? O próprio vendedor. Ele compra aquilo para ele e fica na zona de conforto, não faz nada para sair dali, tá legal, tá bom, tá entendendo? A pessoa não visa, porque, tipo, clientes são pessoas.
mas também são o seu dinheiro, é o seu bolso, é a sua família, é seus sonhos, é os seus objetivos, são os seus focos. E as pessoas às vezes não vê isso, sabe? Só vê só como um trabalho. Tá entendendo? Então, então vai trabalhar em outro lugar, cara. Você, desculpa, mas você não serve para vender. É simplesmente isso, tá entendendo? Você tem que ter um foco. Você não pode, vendedor não pode entrar na sua zona de conforto. Ficar ali, vou te dar um exemplo, Luiz. Eu tô ali na loja. Se eu tô vendo que tá passando dias e dias, é igualzinho ontem, eu te mandei uma mensagem, pô, me dá um feedback, me ajuda nisso, eu não tô conseguindo. Ela levou para a empresa. Entendeu? Porque olha conhecimento só, a gente tem que adquirir, tá fechando a gente tem agora, que passar, pra gente cada dia mais melhorar. Aqui, ó, não já adianta faltam achar 4 isso minutinhos pra gente top, eu concluir. sei tudo e Ela vai aquilo bater o ficar, martelo, daqui a pouco vai comemorar. não tem como, é Foi exatamente uma impossível você pessoa fazer que isso. consistentemente ela continua atendendo, porque existem vendedores que, por abandonar a sua execução de tarefa, acabam deixando para lá, né, vamos colocar assim, o atendimento e abandonando o cliente. Ela conseguiu atrair um cliente que é de um outro vendedor que ele abandonou. E aí o que fez ela virar? Executou, primeiro, né, comunicação eficaz, todo mundo tá vendo aí como uma menina fala bem pra caramba. Ela gerou a consistência de continuar acompanhando o cliente. E uma das coisas que ela fez é o quê? A gente tem um sistema de CRM que eu peço para todo mundo fazer agendamento. E tem gente que acha que preencher CRM é perda de tempo, é chatinho, é coisa pro dono. Cara, não é. É a sua agenda. Só que ela executou a tarefa da forma que era para ter sido feita. Resultado, o cliente está lá. E aí o que acontece? Já tem esse cliente, já tem agora mais um cliente que ela foi indicada agora, e tudo isso porque as pessoas têm pressa para as coisas. Ah, Luiz, eu entrei hoje, me formei em engenheiro. Cadê a obra? Ô, amigo, você vai plantar, você vai regar, você vai colher. Então, assim, nada brota pronto. A única coisa que você começa de cima é o buraco que você está cavando embaixo de você. Vou repetir. A única coisa que começa de cima é quando você está abrindo um buraco embaixo de você. Só assim você está por cima. Fala, Yasmin. Ô, Luiz, outra coisa, gente, que aconteceu ontem, tinha um cliente que eu já estava assim, toda certa, toda feliz. Eu falei assim, não, ele vai e tal, é venda. Toda feliz, a gente fica, a gente vendedor, principalmente quando a gente acaba de chegar, né? E aí simplesmente aconteceu um imprevisto, eu juro, no fundo do meu coração, eu murchei. Murchei. O Rildo virou pra mim e disse assim, o que aconteceu? Assim, cara, eu tô muito chateada, você não tem noção. Mas ao mesmo tempo que eu murchei, eu não me desmotivei, porque motivação, ela não é algo que você precisa de alguém para te motivar, você tem que ter ela dentro de você. E aí eu vim, pensei, aí eu fui lá, né, fumar meu cigarrinho, né, e falei assim comigo, remove a minha pedra, aí eu voltei louvando para ele. Deus vai mudar minha história, porque isso não vai me desanimar, eu sou filha do rei, e hoje vai dar bom. Aí o Rio veio disse, isso mesmo, vai lá. Aí o Rio começou a ligar, caralho, velho, ele vai desenrolar na minha frente, não é possível, cara, não é possível, porque eu gosto dessa competição. Ele, meu cliente vai vir amanhã, eu fico feliz por você, cara, mas eu não queria tanto ir primeiro. Aí ele olhou pra mim e disse, não, mãe, vai dar certo, eu não tô torcendo contra, mas calma aí, que eu ainda vou desenrolar hoje. Aí eu peguei, desenrolei rapidinho, que a mulher, caraca, eu não É bom demais. E acredito. agora Aí na hora todo que o mundo, Luiz foi se lá pra você que está assistindo aqui negociar não é lá tudo vendedor, você tem certinho, a noção que experiência, tudo né? isso Eu acontece fiquei com plena, uma pessoa que ama parabéns e vender? Olha tudo. como é que Mas é quando eu fui lá pra fora, eu prazeroso. tava Ela vai igualzinha contando, dá Close, vontade de missão, viver o que ela viveu. E tudo missão. isso dentro da gente. Então, assim, uma das coisas que faz com que você tenha consistência, executar a tarefa de forma adequada, gerar resultado e ter uma comunicação eficaz é amar pessoas e amar vender. Assim, na hora que você faz com essa alegria toda que ela demonstrou aqui, cara, não tem jeito. O sucesso, ele é inevitável. Vai acontecer. Chique. Yasmin, estou preocupado aqui com o momento. Chegou o nosso limite e eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até o final aqui. De repente a gente marca novamente, né? Para comemorar os seus 20 carros do mês aí. Para a gente comemorar aí os nossos 20 carros. E aí a gente, de repente, prepara um local aí, um horário melhor, sei lá, para a gente se preparar para conseguir fazer. Tá bom? Bacana. Até Solange, depois eu tô na até daqui a live. pouco. E galera, ó, lembrando, né?
Se você quiser estar comigo, até mais. Se você quiser estar comigo nos meus programas, é só você acessar o link da BIM, porque o meu ouro está lá. Se você entendeu que algo faz sentido aqui para você, é só você Então, aproveitar Luiz. e já clicar lá, preencher sua aplicação para se tornar um vendedor imbatível, ou então se tornar um gestor estratégico, um líder que alcança lucro e liberdade todos os dias e simultaneamente. Combinado? Valeu!